Via Justiça está de volta discutindo hoje o papel do Judiciário em relação às decisões e ao processo legislativo. Nossos convidados são o Dr. José Alcione Bernardi Júnior, consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que publicou recentemente um livro a esse respeito, e o Procurador-Geral da Assembleia de Minas, Dr. Luiz Antônio Prazeres. Nós terminamos o bloco anterior com o Dr. Alcione falando da questão do regimento. Nós vamos mostrar uma das frases que ele usa no livro a esse respeito. Os regimentos cumprem um papel fundamental e viabilizam o jogo democrático. Conforme a interpretação que se dê a tais disposições, pode substituir os canais institucionais de participação política em prejuízo das minorias. Doutor Luiz Antônio, o senhor já abordou esse tema do regimento aqui já nesse bloco. Existe uma certa padronização, uma uniformização dos regimentos das assembleias legislativas no país inteiro, ou cada assembleia tem o seu e eles são muito diferentes entre si? Não costumam ser muito diferentes. Até porque, na verdade, um acaba copiando o outro, né? Nós temos, inclusive, uma disposição regimental nossa que prevê a aplicação subsidiária do regimento da Câmara dos Deputados. Sim. Então, naquilo que é omisso o regimento da Assembleia, a gente aplica o regimento da Câmara dos Deputados. Mas, na verdade, não há muitas diferenças, não. O que existe, na verdade, são questões relacionadas à própria composição. São as comissões permanentes, né, que cada estado tem as suas, né, por interpretações várias. Você tem também os regimentos de câmaras municipais do interior, várias delas copiam o regimento da Assembleia Legislativa. Né? Então, é natural assim que não haja uma discrepância muito grande em relação aos regimentos. Se os regimentos são uma garantia do processo, enfim, são importantes no debate, eles não podem ser utilizados também no sentido contrário? Por exemplo, vou citar um exemplo, uma coisa que se adota eventualmente no Congresso, em algumas assembleias, são as chamadas emendas Frankenstein, né, que são colocadas ali no finalzinho e que estão previstas no regimento ou não. Essas também ferem em geral os regimentos? Não ferem. Você tem uma garantia, disposição legal que você não pode ter emendas desse tipo, né, que não tenham nenhuma relação em relação à matéria que está sendo debatida, né? E esse é um tipo de situação que também poderia, eventualmente, ser invocado perante o Poder Judiciário. Se questionado na avaliação sua, ele poderia ser derrubado, vamos dizer assim. Como o doutor Zé Alcione falou há pouco, e muito bem, nós temos que tentar separar aquilo que é da política, que é do jogo político, que é natural, do que é contrariedade ao regimento interno, contrariedade a uma norma legal. Né? Independentemente da discussão se dá no nível da constitucionalidade da norma ou não, você também tem discussão a respeito do cumprimento do regimento, que é a norma legal. Né? Em tese, então, o Poder Judiciário poderia, sim, ser invocado para fazer com que esse regimento seja cumprido. É um pouquinho diferente do caso, por exemplo, que você tem o presidente da Assembleia, ou o presidente da Câmara dos Vereadores, ou o presidente da Câmara dos Deputados, quando ele trabalha e verifica qual que é a pauta de votações que vai ser colocada em plenário. Ele tem de ter um juízo de conveniência e oportunidade em relação àquelas matérias, para não inviabilizar o plenário. Esse, sim, seria um juízo dele que não pode ser substituído pelo Judiciário. Outra coisa são as garantias que os próprios parlamentares têm. Perfeito. Essa questão da diferença entre direito e política é bem abordada pelo Dr. Alcione no livro também. Vejam a frase dele no livro. O processo legislativo é um fenômeno de natureza híbrida, no qual confluem o direito e a política, os quais se prestam serviços recíprocos, de tal modo que a política oferece as premissas materiais para a positivação do direito, conferindo-lhe efetividade, ao passo que o direito confere legitimidade à política, instituindo os procedimentos jurídicos a serem observados para a decisão. É isso, né, doutor Alcione? Tem que ter sempre esse equilíbrio entre a norma e o debate? É isso? Sem dúvida, exatamente isso, Manuel. Na verdade, é por isso que eu falo que há uma interface entre o direito e a política, né? E é por isso que o processo legislativo é esse fenômeno híbrido. Ele tem uma dimensão político-deliberativa. Qual que é essa dimensão político-deliberativa? É essa decisão que cabe aos representantes políticos, né, que vão vincular toda a coletividade. Então, esse é o caráter político-deliberativo. Cabe aos representantes fazer aquelas escolhas seletivas dos valores que a sociedade entende que devem ser protegidos, tutelados pela ordem jurídica. Mas veja, para a tomada dessas decisões, há que se observar
um procedimento que assegure o debate o mais amplo e o mais aberto possível, o mais plural possível. E aí entra a dimensão jurídica do fenômeno procedimental. Existem preceitos regimentais e constitucionais, não só constitucionais, mas também regimentais, que vão disciplinar esse debate de modo a que a norma que resulte desse debate seja efetivamente uma norma de integração, reflita todas as vontades que concorreram para a formação daquele ato. Mas, doutor Cione, a democracia não seria um regime representativo da maioria? Sem dúvida, Manuel, mas aí é um ponto que eu acho que tem que ser ressaltado, que é o seguinte, a regra majoritária, a regra da maioria é essencial para todo o processo democrático, até porque nós não podemos instaurar um debate infindável. É chegar num determinado momento em que, exaurida a discussão, nós devemos decidir. E a decisão deve ser pela maioria. Né? Não há como nos conduzirmos por normas com as quais todos concordem. Isso não existe. O que mais se aproxima disso? Vamos então nos conduzir por normas em relação às quais, pelo menos, a maioria concorde. Mas existem os direitos das minorias. A regra majoritária é importante como um instrumento que vai conferir funcionalidade ao sistema. Mas ela não esgota, né, a democracia, então ela não é suficiente para a democracia. Quando os direitos da minoria são ignorados, nós chegamos também a alguma forma de ditadura? Sem dúvida, né, sem dúvida. O senhor cita no seu livro um exemplo muito interessante. A história registra um dos exemplos mais contundentes e trágicos, né? Que é o exemplo da Alemanha nazista, quando então a maioria chegou ao ponto de se arrogar o direito, inclusive, de exterminar as minorias. Daí aquela tensão, democracia e constitucionalismo, né? Quer dizer, o Hitler chegou ao poder com amplo apoio da maioria. O Hitler era um hábil comunicador, né? Todos sabem disso, né? E aquela política, aquilo acabou se transformando numa política de Estado, né? Não só a política de expansão vital, como também de extermínio das minorias. Então é um risco muito grande. A democracia ela deve comportar, né, tem que comportar o constitucionalismo, os direitos das minorias. Mecanismo de controle. Daí a função do Supremo como uma instância contra-majoritária. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.